Oi pessoal, o vídeo técnico de hoje eu vou abordar a técnica do revenimento e a técnica que eu uso. Mas existem várias técnicas, mas a que eu adoto e que eu vou estar explicando como faço é a que eu melhor me adaptei. Eu particularmente tenho algumas situações em que eu não usei revenimento nos meus formões, mas para quem ainda não tem uma prática e também um manuseio do formão correto, eu aconselho a fazer o revenimento. E o que é o revenimento? Bom, isso eu vou estar explicando daqui a pouco, mas antes, peço que você faça a sua inscrição aqui no canal, que você deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários e principalmente, se você achar que deve, faça parte do clube de membros se inscrevendo, porque você vai ter vários benefícios. Então vamos às explicações e ao procedimento do revenimento. Bom pessoal, quando a gente faz a têmpera, que significa que no vídeo anterior eu fiz essa demonstração na prática, vocês percebem que apesar de ter feito a têmpera no óleo queimado, vocês podem ver que aqui está esbranquiçado, né? Esse tom prateado, esbranquiçado. Aí a têmpera está bem agressiva, está muito forte. O que é isso? Tem muita concentração de carbono aí nessa região, e isso pode criar alguns problemas, como por exemplo, a trinca ou fissura do aço, sem que você perceba. Pode também quebrar o aço na hora que você for usá-lo, principalmente se você pegar uma madeira muito dura e fizer uma alavanca, pode partir aqui. Outra coisa também muito importante é que você pode ter dificuldades para afiar a lâmina, porque aqui está muito endurecido, e aí vai ficar quebradiço o fio de corte. Então qual é a solução? Fazer o revenimento. O que é o revenimento? É você aquecer o aço, mas não naquela proporção da têmpera. Ele não tem que ficar incandescente, ele pode ficar ligeiramente azulado. E para quem tem dúvida, é esse azulado aqui, ó. Aqui é onde termina a têmpera, então daqui para lá está temperado. Mas aqui no azulado, e vocês veem que tem uma tonalidade degradê aí, isso vai ficar bem visível na hora que eu fizer o revenimento. Você tem uma diminuição da temperatura dessa têmpera, fazendo o revenimento, e aí você tem um aço mais maleável, mas não para que seja muito mole, que você na hora de afiar, e depois, quando for usar, ele começa a virar o fio. Quando começa a virar o fio, significa que a têmpera desse aço pode estar inadequada. Então você tem que retemperar. Essa é a razão que a gente faz a têmpera do aço. Porém, não pode ficar desse jeito aqui. Se você não tirar um pouco dessa tensão exagerada que está aqui na ponta, você vai correr o risco de nunca conseguir fazer um fio de corte perfeito e principalmente que você tenha o risco de trincas ou quebras do aço, tá certo? Que seria desagradável, você perderia um tempo sem necessidade. Então vamos ao revenimento propriamente dito. Bom, como eu mencionei, não é uma técnica complicada, você apenas vai fazer o aquecimento com o próprio maçarico que você fez a têmpera, na extensão da lâmina, mas começando exatamente por onde está esbranquiçado. E você vai perceber que começa a ficar azulado, e quando fica azulado você tira a chama do maçarico de cima da posição que está, para que você não deixe ele incandescente. Se ele começar a ficar incandescente, avermelhado, alaranjado principalmente, que é mais visível, você está mexendo, mudando a têmpera. Então é só para dar uma azulada. Aonde você pode fazer isso também? Na boca do fogão, tá? A chama do fogão permite você fazer o revenimento. Qual é o processo mais adotado? Também o forno elétrico, tá? Só que aí você precisa seguir algumas outras recomendações, que é uma outra técnica de revenimento, em que você vai deixar tempo e aquecimento no forno, tipo de 180 a 220, 230 graus Celsius por 1 hora, ou por 1h30, ou por 2 horas, enfim, vai de cada um que testou e que se adaptou melhor. Então,
Tem muita coisa envolvida nisso, mas eu vou me ater apenas, então, somente a essa situação que eu adoto. Acendeu. Eu vou tentar aproximar ao máximo. Você vai aquecendo. Eu vou fazer pelo lado esquerdo porque fica mais fácil para visualizar. Você vai ver que fica azulado. Olha lá, já começou a ficar lá na ponta do lado. Já começou a ficar lá também. E aí você vai subindo, vai tirando de lá e vai trazendo para cá. Já normalizou, tá vendo? Já tem uma normalização azulada lá. E agora eu vou virar um pouquinho para fazer do lado de cá também. Pode ser que por um lado só você consiga tirar aquele esbranquiçado lá e colocar o azulado, que é o que precisa para fazer o revenimento. Detalhe, lá na ponta, como o aço é mais fino, é interessante que você não fique muito tempo com o maçarico lá, tá? Ficou azulado, você termina o processo. E em seguida, eu vou passar como é que você procede. Aquecendo até ele ficar azulado. Você vai perceber. Pronto. Já está. Já está. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos o revenimento através do próprio maçarico, ou também, aqui dá para ver bem, ó, o azulado, tá bem aqui, ó, nessa região. Cuidado para não se queimar porque tá quente. A temperatura média aqui é 180 a 230, 250. E aí o que você vai fazer? Você deixa esfriar naturalmente, não dá choque térmico. Se você der óleo ou água, você vai endurecer tudo novamente. Tá temperado? Tá temperado, ó. Estou passando a lima aqui, ó. Pode ver que ela corre, desliza, mas o aço está, ó lá, está azulado. Aí é esperar esfriar e fazer a operação de afiação mais fina, porque você precisa retificar o formão tanto no chanfro como no espelho dele. Aí você não dá a afiação fina, você somente trabalha com essa afiação mais grosseira, tanto é que a ponta dele não está fina, para depois fazer a afiação fina no final, tá ok? Então, existem outras técnicas e eu vou estar fazendo alguns testes depois, que esse é o tema do próximo vídeo. Então, pessoal, fica aqui o meu pedido para que você, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte do clube de membros e principalmente que você assista às nossas lives aqui no canal todas as quartas-feiras, e nós estamos estudando também a mudança do horário das lives para favorecer as pessoas que ainda estão retornando para suas casas. Tá aí. Agradeço, fico por aqui e até o próximo vídeo.